Oi, gente, sejam bem-vindos ao, se eu não me engano, 13º, por aí, episódio de About That. E hoje eu vou falar sobre people pleasing, que pra quem não sabe é querer ficar agradando as pessoas. Sabe quando você fala sim pra algo, mesmo não querendo, e querendo especificamente falar um não na cada pessoa, mas você fala sim, porque você quer agradar a pessoa ou esse grupo de pessoas? É isso, people pleasing basicamente é isso. Eu acho que essa característica de querer ficar agradando toda hora e todo mundo, falando sim pra coisas que você não quer fazer, e isso pode levar a casos muito extremos, vem do medo da pessoa se afastar, ou te achar rude, ou te achar ruim, pelo simples fato de você ter falado não. E eu ia falar que não era só uma risca, tipo uma linha, certo? Que você ia colocar, mas nem é considerado um tipo de boundary, um tipo de limite que você coloca. É só não, entende? É algo simples. Mas hoje é tão normalizado e tá tão trazendo de volta essa cultura principalmente para mulheres, de doçura e de feminilidade. Como é que fala? Sabe, aquela feminilidade doce e que você é leve e que você agrada. Tá trazendo essa cultura de volta e ela tá ficando mais enraizada do que já sempre foi. Que o medo de você parecer uma pessoa ruim, ou de você parecer rude, pelo simples fato de você não querer fazer alguma coisa e você falar não, é absurdo. Porque vem com também aquela necessidade de aprovação. Tipo, ai, aquela pessoa precisa gostar de mim. Por que aquela pessoa vai gostar de você? Nem você gosta de todo mundo. Então, assim, por que todo mundo tem que gostar de você? Sabe? Não precisa agradar as pessoas, deixar e fazer coisas que você não quer fazer, ou deixar de fazer coisas que você quer fazer, só porque o outro quer ou não quer. Tem seus casos, lógico, mas assim, a maioria das vezes é só perda de tempo e perda de energia e um gasto emocional e mental enorme. Você só falar assim, gastar seu tempo, gastar tudo que você queria fazer no lugar daquilo só porque outra pessoa quer. Imagina se fosse o contrário. Você meio que implicitamente forçasse outra pessoa a falar sim, sendo que ela não quer fazer não. E essa não é uma situação desconfortável. Só que a pessoa que tá te forçando, ela tá pensando nisso? Não tá. Então, ela mais tem que merecer esse não na cara dela, assim. Não. Se achou ruim, o problema é da pessoa, não é seu. Ah, mas ela não vai gostar de mim. Ah, mas ele vai me achar grossa. Ah, mas eles não vão mais me achar legal. Ah, mas eles vão começar a me afastar. Tá. Qual que é o problema? Eu não tem motivo. Ah, mas não. Sabe? Mesmo se perguntar pra você qual que é o problema. Se a pessoa ela ficou sentida pelo simples fato de você ter falado uma palavra de 3 letras e um acento, eu acho que, né? Se você olhar melhor a situação em um negócio mais amplo, em uma visão mais ampla, o problema é a pessoa mesmo, que tá precisando de um acompanhamento psicológico pelo fato de ter ficado triste e brava por você ter falado uma palavra de 3 letras e um acento. Um simples não. Ela tem algum tipo de necessidade por controle, de você ter que falar assim. Ou ela só quer ver você fazer mal, ver você mal por não fazer, ou por fazer algo que ela quer, sendo que você não quer. Enfim, independente do que seja, o problema é a pessoa. Certo? Então, mas ela não vai gostar de. Ótimo que não vai gostar de você, porque se ela tá achando, se a pessoa não tá gostando, o simples fato de você não querer fazer algo e tá praticamente te forçando você falar sim, sabendo que você tem essa necessidade de aprovação, ótimo que ela vai se afastar de você, porque imagina conviver com uma pessoa assim. Como é que deve ser ruim? Eu acho que quando. Eu não posso também só sair falando, ai, mas isso não é certo. Eu também tenho esse problema. Só que acho que vocalizar como se fosse algo idiota, porque não em si o pensamento, mas e sim essa necessidade de aprovação, ajuda bastante. Então, tipo assim, eu acho que, pelo menos pra mim, um dos jeitos de tentar
eu tô saindo agora mais, tipo, no começo, quando eu era, tipo, muito, eu queria muito validação de muita gente. Ai, mas ela não vai gostar de mim, mas ela não vai me achar interessante, não vai me achar esperta, sabe? E quando tá na nossa cabeça e fica esses mil pensamentos de ela vai achar isso, não vai mais gostar de mim, vai se afastar disso e aquilo, são tantos pensamentos, assim, negativos ao mesmo tempo, que na hora realmente parece um tumulto. A pessoa, meu Deus, ela não vai mais gostar de mim. Que pesadelo, porque realmente na hora parece. Mas depois de um tempo, quando você se acalmar, quando você pensar melhor, porque, como eu disse, sente o caos na hora e depois você analisa bonitinho, certo? Porque se você for tentar também uma coisa acabar na hora, não vai dar certo. Então, sente o caos do peso daquilo de ser algo, meu Deus, vai acabar o mundo e você ficou sem chão na hora. Sente. Depois, quando você melhorar, quando você ficar mais calma, pensa um pouco, volta na situação, pensa um pouco. Tá, realmente, eu falei não e a pessoa vai se afastar de mim. O que essa pessoa trouxe pra minha vida antes disso? Se você não conseguiu achar uma resposta, essa foi a sua resposta, ponto. Se você não conseguiu achar o porquê dessa pessoa deveria continuar a sua vida, ou porquê essa pessoa tem que gostar de você, ou algum porquê, se você não tem um porquê plausível, concreto, bonitinho, essa é a sua resposta. E é nisso aí que você tem que se segurar e ficar calmo. Porque se você não acha um porquê do que você precisa da aprovação dessa pessoa, o que na maioria das vezes não tem um porquê, é simplesmente inútil manter isso na sua vida. Você não viu o quão ruim você ficou, o caos de pensamento que você ficou, só pelo fato da pessoa ter achado ruim você ter falado uma palavra pra ela? Por que você tem que manter isso na sua vida? E aí você acaba involuntariamente, ou até voluntariamente, se você quiser forçar pra ir mais rápido, que eu não recomendo, mas involuntariamente, com o tempo, você vai passando do pensamento, ela não gosta mais de mim, do graças a Deus, ela não gosta mais de mim. Ou do, eu não acredito que ela se afastou, e fala, meu Deus, que bom que a gente se afastou. Sabe? É tudo... É muito idiota essa frase, mas é tudo questão de perspectiva. Porque realmente é. Por mais que essa frase seja meio idiota, meio clichê, meio ínfima, realmente é. Porque na hora, logicamente, vai parecer um caos, vai parecer um absurdo, vai parecer que seu mundo caiu. Porque na hora realmente foi isso. Mas o depois, sabe? O problema não é o na hora, o problema é você viver com esses mesmos pensamentos do na hora. O que importa ali é você sentir o na hora e você analisar no depois. De novo, mais fácil falar do que dizer. Mais fácil falar do que fazer. Mas é assim, sabe? É você saber que você precisa sentir o caos daquele sem chão que você ficou no momento pelo simples fato da pessoa ter achado ruim, ou ter feito uma cara feia, ou ter falado alguma coisa horrível, ou ter feito ultimato falando que ia se afastar de você. Como se fosse muita coisa, né? Na hora realmente é um ataque, certo? Você só falou, não, é um ataque. E aí você tem duas opções de sim, depois, após sentir o caos desse ataque. Você seguir o caminho de querer agradar a pessoa e ficar falando sim pra tudo pra que ela continue na sua vida, e você simplesmente não ligar mais pra essa pessoa, que é o caminho, obviamente, mais saudável pra você seguir, e aí seguir sua vida sem a pessoa. Porque imagina, logo depois que você passar por esse caos e você chegar na sua parte do mais calma e na análise, divide esses dois caminhos. Qual que você vai achar que é melhor? A pessoa ficou brava com você, fez um ultimato falando que afastava você, te chamou de vários xingamentos, porque você falou não. Porque você colocou um limite ali que nem limite deveria ser considerado, porque é um negócio simples. Divide esses dois caminhos. Continuar com a pessoa na tua vida, ou continuar com a pessoa na sua vida e querer ficar agradando ela, falando sim pra tudo, deixando as suas necessidades de lado pra agradar as dela, certo? Fazendo da falta de programação da pessoa, seja lá com o que for, a sua emergência, fazendo as dores das pessoas suas, só porque você quer manter na sua vida. E o outro caminho, que é
não seguir mais com a pessoa na sua vida, ou continuar seguindo porque N motivos, vocês estudam juntos, algo assim, e só ignorar e continuar falando não. E deixa a pessoa ficar bravinha no cantinho dela. Qual desses é mais doloroso? E qual desses é mais cansativo mentalmente? Até fisicamente, às vezes. O que você continua querendo agradar a pessoa. Certo? Depois que a gente passa um tempo dessa necessidade de aprovação, de querer ficar agradando, quando você volta e você vê mais logicamente, racionalmente, o que aconteceu, é muito simples. Era muito simples, só que na hora a gente não vê isso. É só depois e tá tudo bem. Eu acho que no momento que a gente percebe que para que a outra pessoa te dê uma migalha, você tem que passar por uma exaustão emocional, fica com ressentimento e frustração pela pessoa. Porque você deixou de falar não porque ela queria um sim. Deixa uma relação desequilibrada, tanto em amizade, família, trabalho. E faz você se excluir de você mesmo. Eu acho que aí sim você bota um limite. Ou você bota um limite e você afasta a pessoa. Não é fácil. De novo falando, é mais fácil falar do que fazer. Porque é algo que pesa, realmente. Não é só algo idiota. Tô falando, o que eu tava falando que era idiota e ínfimo era o do querer aprovar porque sem motivo. Querer aprovação sem motivo. Mas o que eu digo que não é na gente, é na pessoa que quer agradar. Porque é realmente um peso que fica quando você fala algo simples que você precisa pra suprir o que você precisa e a pessoa ficar desabada, ou ficar brava, ou jogar na sua cara alguma coisa. Porque é algo simples. E pesa mesmo, porque você fica, nossa, será que eu fiz alguma coisa de errado? Porque é algo tão simples na sua cabeça que quando você vê a reação da pessoa quanto a você ter uma necessidade pessoal, você se acha errado. Por conseguinte, você se acha errado. Porque ela achou sua reação errada. Se a sua reação tá errada, então o limite que você impôs tá errado. Se o limite que você impôs tá errado, a sua necessidade tá errada. Se a sua necessidade... E aí, por aí vai. É uma reação em cadeia ferrada de exaustão mental. E, logicamente, não vem do nada esse sentimento de people pleasing. Vem por problemas de autoestima, vem por medo da pessoa te abandonar. O que pode ser algum problema familiar. Pode vir de algum problema familiar, pode vir da síndrome do impostor, por exemplo, que eu já falei no podcast. E são N fatores que trazem esse sentimento e essa necessidade de receber validação e aprovação. E é por esses N fatores que eu acho que as pessoas deveriam começar. Não só no... Ai, eu vou proteger minha paz, sabe? Tipo, isso é só... Eu odeio isso porque esse negócio de eu não vou fazer nada, eu vou proteger minha paz. Também não é assim que você resolve as coisas. Realmente, tem momentos que você tem que só ignorar e proteger sua paz, mas tem coisas que você precisa resolver ainda, mas se for algo intrapessoal, que é algo seu, certo? Tem coisas que você precisa resolver, não só largar de mão e esperar que tudo se resolva sozinho. Tem coisas que realmente vão, mas tem coisas que não vão. Aí você tem que saber, não realmente ficar sabendo de tudo que vai e não vai, mas você tem que saber também analisar as coisas, certo? Nem tudo é só instinto. Tem fatores para você colocar sobre a sua análise. E esse negócio de vou proteger minha paz, ainda mais se for intrapessoal, é super perigoso. Porque nisso de vou proteger minha paz ou eu sou assim e acabou, não vai levar caminho nenhum, vai te deixar estagnado. Que é algo que eu já deixei bem claro que eu odeio. Porque eu não vejo sentido a pessoa não querer. Sabe? Ela vê que aquilo ali tá trazendo um problema pra ela ou pra outras pessoas, de algum jeito. Ou pode levar algo sério contra ela mesma e ela continua. Eu entendo o conforto em ficar no mesmo lugar e o medo de sair.
Mas tem que também, de novo, põe análise, sempre põe análise depois. O que é pior? Ficar ali, sim, com medo de sair, ficar confortável no mesmo lugar, e nunca ter um gosto do que poderia ser se você se movesse um pouco, ou você finalmente sair do mesmo canto que você tá por sei lá quanto tempo e você vê algo novo, realmente, não só ficar imaginando. Sabe, tipo, qual que é pior? Às vezes tem que chegar nessa escolha, não é tipo, ai, esse aqui é melhor. Não, você tem que ver qual que é o pior e você vai pro que é o menos pior, sabe? Ou os dois são piores no mesmo peso, só que um traz algumas coisas boas. Tem essa também. E eu acho que essa autoanálise, essa análise intrapessoal é o primeiro passo pra você parar de ficar tentando agradar as pessoas. Porque vem de algum lugar. Se você tem essa necessidade de people pleasing, vem de algum lugar. Vem com alguma negação dos seus familiares, vem com algum abandono repentino das suas amizades. Pode vir com só um problema seu em questão de autoestima, vem de algum lugar. Então, terapia é bom. Terapia é bom, ou se você não se sente confortável ou sem condições de fazer terapia ou ir pra um psicólogo, escrever ou desenhar qualquer coisa que você sabe que você se sente bem com. Que não machuque ninguém, por favor. Que você se sente bem em fazer. Que não machuque ninguém, nem você. E é só o que te deixa leve. Faz. Acho que falta isso muito, ainda mais hoje, com a correria, que tem que ser tudo rápido, tem que ser tudo pra ontem, e que tem que ser prático, e que tem que ser lógico, que tem que ser racional. Falta um pouco desses momentos de leveza, sabe? Você tem que ter esse momento de leveza antes do burnout. Seja ele físico, mental, tanto faz. Você tem que ter um momento de leveza antes, não depois. E é neles que você encontra. Demora, mas é neles que você pode acabar encontrando a raiz de muita coisa que você tava querendo fechar dentro de você. E é nessa de você achar a raiz e você, logicamente, juntar o seu emocional e o seu racional pra resolver, que você finalmente acha uma solução pra algo que você queria há tempos, mas você nunca achou porque você não se dava esses momentos de relação interpessoal, que é uma relação com você mesmo. E quando você achar esse motivo, logicamente não vai vir tudo de mão dada, mas tenta achar alguma coisa que te faça chegar num ponto onde você consiga pensar, parar de pensar no meu Deus, ela vai se afastar de mim, pra nossa, graças a Deus que ela se afastou de mim. Não tem um passo a passo pra isso. Como eu já disse, o que eu faço é verbalizar, sentir o que eu preciso sentir daquilo que aconteceu, o ataque que foi, pela pessoa ficar brava por eu ter falado não. E depois verbalizar pra eu diminuir totalmente a sua situação, porque depois de um tempo é isso que ela é, pequena. Ela só é grande na hora. É isso que eu faço. Me ajuda. Eu não sei se pode ajudar outras pessoas. Provavelmente pode. Então eu vou deixar no aberto. Eu acho que também isso vai muito em cima das mulheres por causa de pressões sociais, que a gente tem aquela visão de, principalmente quando a gente é criança, de ter que falar sim pra tudo, ter que falar sim pra um abraço, pra um tio que você sempre ficou meio desconfortável do lado, falar sim pra dar um beijinho na bochecha de uma tia chata, falar sim pra sentar no colo de um amigo, do, sei lá, do seu primo, algo assim, senão você vai ser vista como rude ou como chata. Porque Deus me livre uma mulher falar não. Certo? Deus me livre você falar não pra algo que você não quer fazer. Que isso tá me machucando. É assim que as pessoas são, sabe? Essas pessoas que ficam bravas e ficam decepcionadas porque você não quer fazer algo que elas querem. Tem seus casos, lógico, mas em questões em volta disso, a pessoa tem problemas sérios e ela precisa tratar. E não é você que tem que pagar o pato pelos problemas que ela tem. Como eu disse, não deixa a pessoa fazer da falta de autoanálise dela ser a sua emergência, da falta de programação dela ser a sua emergência. Das dores que ela não quer tratar serem as suas. E isso também vem do que você quer ficar agradando ela.
Que aí você deixa ela pisar em você pra ela dar um sorrisinho. E não te dar nada em troca, a maioria das vezes. Então, logicamente também não precisa ser um babaca e falar não. Se dane-se. Não precisa também. Tem que aprender a falar não gradualmente. Tentar também ser empático, porque você também não quer se rebaixar ao nível da pessoa que tá aqui tentando fazer você falar assim. E às vezes nem sempre a pessoa tá te forçando. Ela só tá fazendo a pergunta e é quem acaba se ferrando e querendo agradar é só você mesmo. Então, só falar um não, obrigada, ou um não, não quero e pronto, sabe? Deixa a reação da pessoa à sua necessidade ser dela. E acabou. Você acha também autoafirmar isso, como eu disse, de verbalizar a situação depois? Tanto que pode ser escrita, pode ser só falar em voz alta. Ah, mas eu pareço maluca. Então pareça. Você só trazer aquilo pra fora de você de algum jeito do que só dentro da sua cabeça sempre ajuda. E eu acho que você só começar a falar não pra todo mundo é difícil, realmente é. Não acho, tenho certeza. É difícil. Depois de anos falando sim, porque sim, é difícil você só meter um não do nada. Então você pode fazer de prática, tipo um não por semana, ou um não um dia sim, um dia não. Ou aí vai graduando, um não por dia. E aí depois vai virar algo natural e só um hábito seu. Normal que você fala não quando você não quer. E simples assim, e não é mais tão complicado. Não é magicamente, mas é um processo, como tudo. E eu acho que você também precisa ter, independente de qual for o seu N fator pra você querer agradar as pessoas, sempre trabalhar em você, porque isso também vai te ajudar a criar o não ser um hábito seu. Porque no momento que você foca em você, você vira uma prioridade. E se você vira uma prioridade, automaticamente você vai suprir as necessidades dessa prioridade, que é você. E uma delas é não quando você não quer. Bom, esse foi o episódio de hoje. Desculpa pelos tempos que eu fiquei sem postar muitos episódios, é porque escola e afins, muita coisa. E é isso. Beijo!